Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Nós estamos falando sobre apóstolo e os sacramentos da ordem e os apóstolos. Hoje o parágrafo é 1536 do Catecismo, onde que nós vamos ouvir um pouquinho falar sobre esse sacramento da ordem. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja. Então, nós vimos ontem na leitura, que Jesus envia só para o Espírito Santo, e ele fala: quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e quem vocês reter serão retidos. E ali ele dá uma ordem. Então, ele é um sacramento da ordem, onde é o que eles dão a continuidade àquilo que Jesus nos pede, que é transmitir a fé, que é o reino de Deus, caminhar com o povo, essa unidade, onde que ele pede para Pedro, quando a gente vê lá que ele fala, Pedro, tu me amas, pela segunda vez, quando ele vem ali na beira da praia, e ele ali se apresenta ali para os apóstolos, e eles revivem novamente a presença de Jesus ressuscitado, e ali Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde 3 vezes, e ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Então ele pede para que ele seja esse pastor das ovelhas dele, representando Jesus presente aqui no meio de nós, que nós temos aqui nossos bispos, nós temos aqui, que nós vamos ver diante da igreja, esses 3 graus, que é o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Então, a ordem é um sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta-se 3 graus, o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Sob a instituição e a missão dos mistérios apostólicos por Cristo, veja-se acima aqui, só se trata da via sacramental pela qual se transmite esse mistério. Então é o episcopado aos nossos bispos, os presbiterados aos nossos padres, e os diaconados são os nossos diáconos. Então, queridos irmãos, vamos pegar nossa palavra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa e um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daqueles que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Um sacerdócio régio. Todos os batizados recebem a missão de anunciar Jesus. E esse sacerdócio régio também se oferece a sua vida como um sacrifício espiritual, todo para anunciar o reino de Deus, para se colocar diante desta missão. Então, que nós possamos compreender que os nossos bispos, os nossos padres, o Papa, que é o sucessor de Pedro, que é um dos bispos, onde que nós temos a graça de ser direcionado por Jesus através dos apóstolos, deixado dentro da igreja, que foi passado de geração para geração, até chegar a nós hoje, com os nossos bispos, com os nossos padres, com os nossos diáconos. Que nós possamos sempre ter essa consciência que a igreja de Cristo é viva e ela permanece no meio de nós, com direcionamento, com ensinamento, baseado na fé, a fé católica, na doutrina cristã, na doutrina de Cristo, junto com a tradição, com o magistério e com a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.